Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre esferas condutoras em equilíbrio elétrico e o que isso tem a ver com o poder das pontas, que é o princípio do para-raios. Nessa figura, temos duas esferas condutoras. R é o raio de cada esfera. O Q, a carga elétrica de cada esfera, e o V, V1 e V2, o potencial elétrico. Imagine agora que eu ligue essas duas esferas através de um fio condutor. Pergunto, pelo fio teremos corrente elétrica? Como é que eu sei se teremos ou não corrente elétrica através desse fio? De acordo com as condições de existência da corrente elétrica, para termos uma corrente elétrica diferente de zero, temos que ter uma DDP, que é uma diferença de potencial diferente de zero. Ou seja, a tensão elétrica não pode ser zero. Concluo, para que exista uma corrente elétrica nesse fio entre as duas esferas, o potencial elétrico da 2 não pode ser igual ao potencial elétrico da 1. Se os potenciais elétricos forem diferentes, teremos uma DDP entre as duas, consequentemente, uma corrente elétrica pelo fio. Ou seja, se o potencial elétrico da esfera 1 for igual ao potencial elétrico da esfera 2, a corrente elétrica no fio vai ser igual a zero, pois não teremos tensão elétrica ou DDP entre as duas esferas para estabelecer a corrente. Essa condição, onde o potencial elétrico é igual, ou seja, não há corrente elétrica no fio que liga as duas esferas, é uma condição de equilíbrio elétrico entre as duas esferas. Lembrando aí de aulas passadas, para a gente calcular o potencial elétrico de uma esfera, a gente faz sempre K, Q sobre R, onde R é o raio da esfera, K a constante eletrostática e Q é a carga de cada esfera. Considerando essa condição de equilíbrio, onde o potencial da esfera 1 é igual ao potencial da esfera 2, podemos escrever então que K, carga contida na esfera 1 dividido pelo raio da esfera 1, vai ser igual a K, carga contida na esfera 2 pelo raio da esfera 2. Como K é uma constante, né, que é a constante eletrostática igual para as duas, a gente pode dividir. Concluo, podemos escrever que a carga existente na esfera 1 dividido pelo raio da esfera 1 é igual à carga existente na esfera 2 dividido pelo raio da esfera 2. Essa igualdade é válida para a condição de equilíbrio entre as duas esferas que estão conectadas através de um fio condutor. Ou seja, a corrente elétrica entre elas é igual a zero. Elas não têm DDP entre elas. O potencial de uma é igual ao potencial da outra. Guardem essa relação. Inclusive, aqui eu já estou demonstrando, né? Então vou voltar, tem uma demonstração. Por que quando esferas condutoras conectadas em equilíbrio, a carga que fica em cada esfera não é proporcional à área da casca esférica, mas sim ao raio. Então agora eu acho que você entendeu o porquê a partir dessa demonstração. A carga fica proporcional ao raio e não à área da casca esférica. Concluo. Se eu tenho duas esferas metálicas condutoras e o potencial dessas esferas é diferente, teremos uma DDP entre elas. Então teremos uma corrente elétrica no fio entre as duas esferas.
Porém, essa corrente elétrica vai fazer com que as cargas se redistribuam, de tal forma que a hora que a corrente zerar, as esferas passam a ficar em equilíbrio elétrico. Nesse momento, se eu dividir a carga que ficou na esfera 1 pelo raio da 1, vai ser igual à carga que ficou na esfera 2 pelo raio da 2, pois elas passam a ter o mesmo potencial elétrico. Elas passam a ter DDP, ou tensão elétrica, igual a zero. E qual a relação entre o poder das pontas, que é a questão das cargas se concentrarem mais, né, na ponta de objetos condutores, e essa relação matemática que acabamos de estudar? Antes de entendermos essa relação, temos que lembrar dessa grandeza, que é a densidade superficial de cargas elétricas, que, por definição, nós pegamos a carga elétrica total, que está em um condutor, por exemplo, e dividimos pela área onde se encontra essa carga elétrica. A unidade de medida no sistema internacional fica Coulomb por metro quadrado, ou seja, temos a quantidade de carga a cada metro quadrado de área. E não se esqueça que se a gente pegar uma esfera, né, de raio R, a área da casca da esfera, a gente faz o 4πr ao quadrado, sendo esse R o raio da esfera. Aí eu estou calculando a área de toda a casca. Concluo, a densidade superficial para uma esfera vai ficar igual, então, à carga existente na esfera, dividido por 4πr ao quadrado. Imagine agora essas duas esferas ligadas através desse fio condutor em equilíbrio. Concluo, a relação carga 1 por raio 1 vai ser igual carga 2 por raio 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que a carga é proporcional ao raio. Eu vou chutar um valor para ficar mais fácil demonstrar, tá? Aí para quem não tem facilidade com matemática fica mais fácil. Vou chutar, ó. Vamos supor que o raio da esfera 1, ó, seja igual a 3 vezes o raio da esfera 2. Só um exemplo, 3, tá? Podia ser 4 vezes, 2 vezes, eu só estou vendo que é maior. Concluo, após o equilíbrio, quando a corrente elétrica no fio foi igual a zero, a carga existente na esfera 1 vai ser 3 vezes a carga existente na esfera 2. A partir disso, calcule agora a quantidade de carga por unidade de área, para você ver como fica. Vamos lá, vou começar pela 2, ó. Densidade superficial da 2 vai ser carga 2 dividido por 4πr2 ao quadrado. E a densidade superficial 1 vai ficar igual a carga 1 dividido por 4πr1 ao quadrado. Porém, ó, R1 é igual a 3R2 e carga 1 é 3 carga 2. Vou substituir para conseguir comparar, ó. Então, isso aqui vai ficar 3 carga 2 dividido por 4π, ó, 3R2, tudo ao quadrado. Concluo, ó, vai ficar 3 ao quadrado, 9, percebeu? A densidade de carga 1 vai ser igual a 1/3, que é 3 ao quadrado, 9, né? Por 3 e por 3, de Q2 sobre 4πr2 ao quadrado, que é o R2 ao quadrado. E Q2 por 4πr2 ao quadrado, ó, é a densidade superficial 2. Então, a densidade superficial 1 vai ser 1
terço da densidade superficial 2. Ou a densidade superficial 2 vai ser 3 vezes a 1. Concluo. Apesar da esfera 2 ter uma quantidade menor de cargas, quantidade absoluta total, as cargas ficam mais concentradas, porque ao dividir a carga e encontrar carga por unidade de área, aí a 2 fica maior, porque ela tem uma maior densidade superficial de cargas. Acompanhe agora esse último exemplo para você entender isso definitivamente, que inclusive muitos acham isso bem difícil. Então olhe, aqui eu tenho duas esferas ligadas através de um fio, eu já estou considerando que elas se equilibraram, equilíbrio, então não tem mais corrente elétrica entre elas, então a quantidade de carga, né, acumulada na 1, comparativamente à quantidade da 2, ó, quantidade absoluta, total, vai ser proporcional aos raios, então na 1 tem uma quantidade de carga maior, né, para estabelecer aqui o equilíbrio entre as duas. Aí, ó, vamos supor, chutei número, tá? Que o raio da esfera 1 seja igual a 2 metros. Já o raio da esfera 2 seja igual a 1 metro. Eu estou colocando esses valores só como exemplo. Podia ser qualquer valor, mas a 1 é maior do que a 2, né? Isso é nítido. Aí vamos lá. Vamos supor que a carga que a 1 acumula, que armazena, né, depois do equilíbrio, a carga da 1 é de 120 coulombs. Consequentemente, a carga da 2, como ela é metade do tamanho, ela vai acumular uma quantidade total absoluta metade, então 60 coulombs. Percebeu? Vamos supor, aí calcula a área, vou considerar π igual a 3, tá? Só para efeito de cálculo. Ao calcular a área de esfera é 4πr ao quadrado. Então a área da esfera 1 vai ficar igual a 48 metros quadrados, a área da casca dela. Já da esfera 2, se você fizer 4πr ao quadrado, π3, só para, né? Vai dar 12 metros quadrados. Então agora calcula a quantidade de carga por área. Divide para mim 120 por 48. Você vai ver que a densidade superficial da 1 vai dar 2,5 coulombs por metro quadrado. Agora divide 60 coulombs por 12 metros quadrados. Você vai ver que a densidade superficial da 2 é de 5 coulombs por metro quadrado. Então olhe isso, ó, para terminar, tá? Acabou a aula, olha. Você pode falar assim, professor, a esfera 1 vai ter uma quantidade de carga maior. É o dobro se comparado à esfera 2, porque o raio é o dobro, correto. Mas se eu dividir por unidade de área, a 2 tem o dobro se comparado a 1. Então, apesar dela ter uma quantidade absoluta menor, por unidade, cada metro quadrado, assim, ó, cada quadradinha, cada metro quadrado de área, ela tem o dobro de carga se comparado. Então, as cargas na esfera 2, apesar da quantidade ser menor, elas ficam mais concentradas, acumuladas se comparada com a 1. E é isso que explica o poder das pontas, que é aquela característica de que todo corpo que possui uma ponta, porque se o corpo for uma esfera, as cargas em excesso se distribuem uniformemente pela casca. Já se não for esfera, tiver ponta, na ponta teremos uma maior concentração das cargas elétricas. E aí a última pergunta que pode ficar é, professor, mas aqui, ó, né, nas esferas tal, entendi, mas aqui por quê? Se não é nem esfera. Então é só para questão mesmo pedagógica, didática, né? A gente pode imaginar, ó, dentro desse corpo, internamente, como se ele fosse constituído, ó, por várias esferas em contato. Ó,
De acordo que eu vou aproximando da ponta, imagina, ó, né, uma forma imaginária, as esferas vão diminuindo o raio. E como elas estão em contato, elas se equilibram eletricamente. Então a esfera que está lá na ponta, né, dentro do corpo, imagina isso, né? Essa esfera aqui, ó, que está na ponta, ó, ela vai ter um raio menor se comparado a essa outra esfera que está aqui atrás. Então, por unidade de área, nessa região a gente vai ter uma maior concentração de cargas, criando o poder das pontas. Legal, né? Espero que você tenha entendido essa aula, tá? Honestamente, muitos acham essa aula difícil, esse assunto difícil, e não é tão difícil. Não se esqueça de curtir o vídeo, né? Dar um like aí, mandar para um amigo, deixar um oi, né? Assim eu fico sabendo se vocês estão gostando dos vídeos. Um abraço, bons estudos, até a próxima aula.